Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Joia! Hoje, na sala de língua portuguesa, nós vamos estudar da página 12 até a página 14 sobre a interpretação do texto daquela carta de reclamação que que lemos aí na aula anterior, crianças. Estão lembrados lá da carta de reclamação lá, crianças? Então, joia! Vamos lá, então, que o André escreveu com a ajuda da mãe dele. Vocês foram vendo as etapas, dá para se criar essa carta, não é? Então, vamos lá, peguem a apostila, página 12, e vamos lá para a interpretação. Vamos iniciar aí, crianças, com a biografia das duas escritoras lá, certo? Do livro lá. Então, vamos lá, então, ó, acompanhar a leitura aí. Olha só. Biografia sobre Heloísa Pietro e Lídia Scheid. Heloísa Pietro nasceu em São Paulo no dia 26 de agosto de 1954. Estudou letras, comunicação e semiótica. Começou a escrever livros quando contava histórias para crianças em uma escola em São Paulo. Já publicou mais de 50 livros e foi a vencedora dos prêmios Jabuti, União Brasileira dos Escritores e Fundação Nacional do Livro. Parabéns, não é? Agora aqui, ó, Lídia Scheid é formada em Física pela Universidade Federal da Bahia. Começou sua carreira como professora de Física e de Matemática e passou a trabalhar na edição de livros didáticos e paradidáticos. Começou a escrever livros infantos juvenis no início da década de 1990. Então vamos agora, atividades, crianças. Olha só. Na 1, André ficou fascinado por um filme ao qual assistiu pela primeira vez no cinema. Você também tem paixão por algum filme? Lembra-se de algum filme que marcou sua vida? Que filme é esse? Troque uma ideia aí depois, aí na sua casa, depois a gente troca na live aí sobre filmes, crianças. Algum filme aí que vocês assistiram, que marcaram a vida de vocês? Bom, crianças, eu adoro filmes. Amo filmes, adoro demais ficar assistindo filmes. Tem alguns filmes que eu já assisti mais de 3, 4 vezes. Se eu ligo a televisão, tá passando. Se são os que eu gosto, eu assisto novamente. Sou louca por filmes, viu, crianças? Vamos lá para 2, então. Sempre que assistia ao filme A Noviça Rebelde, André ficava encantado. O que mais chamava a atenção do menino no filme? O que mais chamava a atenção dele, crianças? Vocês lembram aí? Olha só, as crianças, não é mesmo? As crianças, ele gostava muito de vê-las no filme, as crianças, as brincadeiras, não é mesmo? Que mais? As suas brincadeiras, que mais? As paisagens e principalmente a música, não é? Olha só, opa! As paisagens e principalmente a música, não é, crianças? Olha lá então. Vamos continuar na 3 aí, olha só. Leia o trecho a seguir. Certo dia, lendo o jornal, seu pai comentou: André, sabe o que vai passar hoje na televisão? A Noviça Rebelde. Ah, mas o horário é péssimo. Muito tarde. Você não pode ver. Se o pai de André disse que o horário era muito tarde, qual a classificação indicativa poderíamos utilizar para o filme? Para responder, reveja o quadro lá na seção para começar. Crianças, então olha só. Se o filme era muito tarde, qual é a classificação recomendada aí quando é muito tarde? Qual é mesmo esse muito tarde, já passando aí da hora de dormir, não é mesmo? 18 anos, não é recomendado para menores de 18 anos, porque a exibição a partir das 23 horas, ou seja, 11 horas da noite. Então, olha aqui, ó, o não recomendado, dado para menores de 18 anos, não é mesmo? Não recomendado para menores de 18 anos, ok? Deixa eu puxar aqui. Continuando lá na página 13, crianças, olha só.
Depois do primeiro intervalo, a televisão passou a exibir outro filme. Qual era o gênero do filme transmitido por engano? Estão lembrados? Bang Bang, isso mesmo. Vocês vão colocar aí. Esse tipo de filme é indicado para crianças? Não é mesmo, crianças? Lembra que a professora falou para vocês? E também tem lá no glossário o significado de Bang Bang. Não é, crianças? Olha lá. Tem lá, ó, Bang Bang. Um filme, é um tipo de filme, um filme de faroeste. Lembra que a professora falou que geralmente são cowboys, um atira do lado contra o outro. Então é um filme que tem violência. Então esse tipo de filme é indicado para as crianças? Não, crianças. Por quê? Porque apresenta cenas de violência. Coloquem aí, ok? Olha só então. Nas 5, crianças, olha só. No dia seguinte, o menino ainda estava inconformado com o que havia acontecido. O que a mãe sugeriu a ele? Estão lembrados? A mãe sugeriu o quê? Que escrevesse uma carta para a emissora reclamando o ocorrido. Exatamente. Vocês vão completar aí nas 5. Nas 6, crianças, André ficou afobado para começar a fazer a carta. O que a mãe disse que precisava escrever primeiro, crianças? Olha só. A mãe disse que precisava escrever o que primeiro? A cidade, o dia, o mês, o ano, o nome da pessoa para quem a carta seria enviada. Ok? Coloque aí na 6. Na 7, crianças, qual era o objetivo de André escrever a carta? O que o André queria, crianças? Ele queria reclamar sobre o erro na programação da emissora, não é mesmo? Olha só, no horário em que ele assistia ao filme A Noviça Rebelde. Então, qual era o objetivo? Reclamar sobre o horário da programação para a emissora no momento em que ele assistia ao filme A Noviça Rebelde. Na 8, crianças, ao ditar a carta, André utilizou uma expressão para demonstrar que ficou muito aborrecido com o ocorrido. Que expressão é essa? Vocês lembram lá, crianças? Que ele sempre estava falando lá, crianças, que ele assim, ele ficou muito triste, não é? Muito aborrecido com o ocorrido. Tentem lembrar aí qual era a expressão que sempre apareceu lá no início, naqueles trechos da carta de reclamação, ok? Volta lá e leiam lá novamente. Ao final, André escreveu uma carta com todas as informações que a mãe disse serem necessárias para que ele fosse compreendido. A carta do menino tem uma linguagem clara e objetiva? O que vocês acham, crianças? O que vocês acham? Sim, né, crianças, que apesar de ter que ditar várias vezes para complementar as informações, ao final da carta, ficou com uma linguagem clara, objetiva e passou a informação que ele queria, não é? Ah, joia! Na 10, crianças, vamos lá, então, para a página 14 agora, na 10. Volte ao texto, releia a carta final de André. Apesar de ser curta, ela apresenta a introdução, desenvolvimento e conclusão. Identifique cada uma dessas partes. Vamos lá identificar juntos, crianças? Qual foi, crianças, a introdução lá? Olha só, crianças. Qual foi a introdução? Foi lá, crianças, no primeiro e segundo parágrafo, crianças. Olha só, lá no meu nome é André e ontem já era tarde. Olha só, crianças, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isso. A introdução ficou lá nos primeiros e segundo parágrafo. Então, olha lá, introdução. Olha só, primeiro e segundo parágrafos, ok? Então, continuando. O desenvolvimento, crianças, quando ele explica realmente como que foi. Olha, no comercial, fui ao banheiro. Cadê as crianças? Quando ele começa a falar lá na carta sobre o quê, crianças? Sobre realmente o que aconteceu. O desenvolvimento
do desenvolvimento, crianças, olha só, se deu do terceiro, começou lá no terceiro ao sétimo parágrafo, que é onde ele começa a falar tudo, né? Para fazer toda a queixa dele, então foram crianças do terceiro ao sétimo parágrafos aí, certo? E a conclusão, crianças, foi lá no oitavo parágrafo, onde ele finalizou, né? Foi no oitavo parágrafo. No oitavo parágrafo, certo? Opa, faltou o lado aí. No oitavo parágrafo, ok? Deixa eu só puxar aqui para o lado. Ok. Crianças, na 11. A carta que André escreveu pode ser classificada como uma carta de solicitação ou uma carta de reclamação? E aí, eles vão assinalar aí a 11 também, certo? Então, olha lá. Carta de reclamação é utilizada quando alguém, no caso remetente, que, ou seja, quem está escrevendo, relata um problema a um destinatário, que pode ou não resolvê-lo. Assim como as demais cartas devem conter a identificação do remetente, quem está mandando, a identificação do destinatário, quem vai receber essa carta, o local, a data e a assinatura, ok? Criançada linda, façam aí essas atividades que a professora deixou aí para vocês completarem aí, certo? Olha só que a professora, vamos lá, que a professora deixou aí para vocês, ó. A 4, A e B, 5, 6, 7 e 8 e a 11. Na próxima aula, volto corrigindo essas atividades e vamos começar o conteúdo sobre concordância nominal dentro de uma frase de um texto, ok? Beijos para vocês, até a próxima.